Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nós começamos mais uma vez agradecendo a todos vocês que assistiram às nossas videoaulas, agradecendo principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Convém lembrar que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Quem tiver qualquer dúvida pode nos escrever através da fanpage. Nós prometemos responder o quanto antes. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Para vocês que ainda não se inscreveram, queremos convidar que faça isso. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar todos vocês a fazerem a tua prova de concurso, principalmente vestibular. Na última aula, nós encerramos a série de 6 dicas para dar um roteiro da prova de redação que você vai fazendo no teu concurso. E nessa aula vamos falar da contextualização, ou seja, a inserção de um tema dentro de um contexto. No caso, nós vamos falar do tema da prova de redação. Em nosso dia a dia, constantemente nós ouvimos frases que podem ter diferentes sentidos dependendo do contexto. Um exemplo disso é que recentemente tivemos o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Durante os dias em que ocorria a votação, a expressão "o céu desabou sobre as cabeças" poderia facilmente ser relacionada à votação. Muitos jornalistas, aliás, fizeram isso, usaram essa expressão relacionando à votação do impeachment. Daqui a alguns anos, se esses artigos forem relidos ou reeditados em livros de coletânea, dificilmente serão entendidos no sentido original, a não ser que saibamos do contexto. Com muitas charges e quadrinhos, em geral isso acontece. O sentido original fica esquecido. Mas na tua prova de redação, o ideal é que isso não aconteça. Uma informação que apareça na tua prova de redação não pode estar descontextualizada. Uma coisa importante que você saiba: não se pode escrever bem sem dar especial importância aos aspectos textuais. No momento que você está fazendo a tua prova de redação, você está escrevendo para a sua banca examinadora. Banca essa que é composta por professores de português. A maioria deles sabem português tanto quanto você. Você está escrevendo com o objetivo de convencer essa banca examinadora de que vale a pena te aprovar. Ou seja, você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que escrever uma redação do tipo dissertativo argumentativo. Para entender melhor, vamos estudar algumas funções do contexto. A primeira função do contexto é avaliar o que é adequado se escrever do ponto de vista dos modelos interacionais. Esses modelos são construídos culturalmente, ou seja, é isso o que leva o candidato a escrever dentro do gênero redação. O tipo dissertativo, que no caso da prova do Enem é avaliado na competência de número 2. A segunda função do contexto é explicitar o tópico discursivo. O que se tem em termos de continuidade temática, que o Enem avalia na competência de número 3. Nessa competência, a tendência é se perder ponto se por acaso se fugir do tema. Agora que nós já estudamos 2 das funções do contexto, vamos entender como isso funciona para se escrever uma redação. Vamos analisar uma redação que levou nota 1000 na prova do Enem de 2014. Essa redação foi feita por uma candidata que ingressou no curso de medicina da UFRS. Segue um quadro. Publicidade infantil. Um perigoso artifício. Uma criança imitando os sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil.
O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de uma maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Primeiramente, vamos analisar a primeira função do contexto de que falamos. Avaliar o que é adequado se escrever do ponto de vista de modelos interacionais construídos culturalmente, ou seja, escrever no tipo dissertativo argumentativo. Reparem que essa redação atende de fato a esse modelo de texto, uma vez que temos no primeiro parágrafo uma introdução no sentido de que a candidata dá um exemplo de um fato que está relacionado ao tema central da redação, que é a publicidade infantil, que no caso o que a candidata fala é de um programa infantil que serve de exemplo de como a publicidade infantil influencia as crianças. Logo depois, a candidata faz um desenvolvimento em 4 parágrafos, em que desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, entre outras coisas, a fim de defender a ideia central de seu texto, que é o poder da publicidade infantil. Como último parágrafo, tivemos a conclusão, fechando a redação, em que a verdadeira proposta de intervenção exigida na prova é apresentada de forma mais contundente do que a forma por alto apresentada no parágrafo anterior. Agora vamos analisar essa redação do ponto de vista da segunda função do contexto, ou seja, explicitar o tópico discursivo e o que se tem em termos de continuidade temática. Isso porque a candidata faz referência a elementos do cotidiano, no caso, um desenho animado e os nazistas que ficaram contextualizados, o que demonstrou um bom repertório de leitura de outros textos. Nessa aula nós falamos sobre a contextualização, que é um ponto importante para a prova de redação do concurso ou vestibular que você vai prestar. Na próxima aula nós vamos discutir uma das dúvidas mais comuns sobre ortografia: o uso da palavra mal com L ou com U. O Aprenda Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Qualquer dúvida que você tenha, convém lembrar que você pode nos escrever.
Aliás, você pode nos escrever para tirar dúvida, para fazer elogios e até reclamações sobre as nossas videoaulas. Afinal de contas, a missão do nosso canal é melhorar as videoaulas cada vez mais. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.